Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Espero que você esteja bem animado para mais um momento de pastoreio. Esse que é o momento de nós juntos irmos àqueles meios de graça tão especiais. Nós lemos a Bíblia juntos, a estudamos, nós oramos juntos, nós louvamos juntos. Isso alimenta a alma, não é verdade? Te convido então a começarmos louvando o nome do nosso Senhor. Estou aqui sem o violão, isso não nos impede de louvar. Vou pegar emprestado mais uma vez o louvor aqui da Igreja Presbiteriana das Graças para nós louvarmos juntos. Vamos lá? Ele veio viver como um de nós, veio ser a verdadeira luz e morrer para nos resgatar, para mostrar o grande amor do Pai. Nós te louvamos por teu amor e oferecemos nosso ser a ti. Nós adoramos ao único Rei, pois a vida deu por nós, pois a vida deu por nós. Ele veio viver e hoje vive em nós, veio ser a verdadeira luz e levar nossas tristezas e dor, foi preparar o nosso novo lar. Nós te louvamos por teu amor e oferecemos nosso ser a ti. Nós adoramos ao único Rei, pois a vida deu por nós, pois a vida deu por nós. Te louvamos por teu amor e oferecemos nosso ser a ti. Nós adoramos ao único Rei, pois a vida deu por nós, pois a vida deu por nós. Nossa voz, cantemos aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nós te louvamos por teu amor e oferecemos nosso ser a ti. Nós adoramos ao único Rei, pois a vida deu por nós, pois a vida deu por nós. Por teu amor e oferecemos nosso ser a ti. Nós adoramos ao único Rei, pois a vida deu por nós, pois a vida deu por nós. Que bênção. Vamos continuar louvando aqui com o louvor da Hipergraças. Temos ao Rei da criação. Rei da criação, Nossa voz, essa igreja. da terra, céu e mar, fez o céu seu palácio,
toda a glória iremos dar. Deus, o que podemos ver? Claro que Ele é santo. Tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu. Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, tua luz celebrarei. E se a escuridão vier a mim, o teu nome clamarei. Deus, acima do que podemos ver, tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo, da terra e do céu. Senhor da terra e do céu. As mulheres, cantem aleluia. Senhor da terra e do céu, ao Senhor da terra e do céu, ao Senhor da terra e do céu. Aleluia, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu, Jesus, o nosso Rei. Nosso Deus, acima de tudo que podemos ver. Deus, acima do que podemos ver. Tu és santo, santo. E o universo exalta o teu poder. Tu és santo, 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 Jesus é santo. Ao Senhor da terra e do céu, ao Senhor da terra e do céu, ao Senhor da terra e do céu. aleluia. Coisa boa, louvado seja Deus, privilégio louvar aqui junto com os irmãos da Igreja Presbiteriana das Graças. Fica com dinâmica diferente, mas é um privilégio louvar, não é verdade? Bem, deixe-me te convidar a ir ao nosso capítulo de hoje, gente. Caminhar pelos capítulos das Escrituras é um desafio e é uma curiosidade, porque a gente fica na expectativa, né? Qual o capítulo de hoje? Quais as lições do Senhor para nós? E eu não escondo de vocês que alguns capítulos são muito desafiadores. Hoje nós vamos para um dos capítulos mais difíceis de expor de Gênesis. Não é porque ele tem uma teologia difícil. Não é porque ele tenha uma tradução dos originais complexa. Não. É porque é o capítulo que trata da descendência de Esaú. Então ele é um capítulo grande, que trata de inúmeros nomes muito difíceis de ler e que ao final não é, digamos assim, o centro da mensagem do livro de Gênesis. Porque até aqui nós vimos ali a beleza da criação de um Deus criador, mas depois nós vimos a beleza de um Deus que diante da tragédia do pecado, ele provê promessa, ele provê restauração, ele provê aliança. Então até aqui a gente veio estudando sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó.
para no capítulo 36 e a partir do capítulo 37 vai ser estudar sobre José em especial. Vai passar ainda por Jacó e tem vários aspectos, mas o capítulo 36 de Gênesis é muito desafiador. Agora, eu me lembro de Romanos, acho que é o capítulo 15, versículo 4, que diz que toda a Escritura ela foi deixada e revelada para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então, na verdade, cabe a nós, como leitores das Escrituras, diante de capítulos que parecem tão difíceis e desafiadores, nós extraímos lições, aspectos que sejam preciosos para o nosso coração, usando as lentes das Escrituras, que é a lente do Senhor Jesus, que é a lente do Novo Testamento. Então, te convido a nós lermos esse que é um capítulo difícil. Vocês vão ver o meu desafio para ler aqui alguns nomes. São muito difíceis, mas eu vou tentar pelo menos fazer aqui cara de quem está sabendo bem o que está lendo para passar confiança. Tá bom? São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã Ada, filha de Elon, o Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, o Eveu, e a Bazemate, filha de Ismael, irmão de Nebaiote. A Ada de Eliú lhe nasceu Elifaz, a Bazemate lhe nasceu Reuel, e a Olibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. São esses os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas de sua casa, de seu rebanho, todo o gado e toda a propriedade, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para que habitassem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então, Esaú, que é Edom, habitou no Monte Seir. Deixa eu dar uma parada aqui, vocês já perceberam o meu esforço. Estamos aqui só no versículo 8º e vocês já perceberam o nome das esposas de Esaú, o nome ali dos seus filhos, tudo bem difícil, né? Mas precisamos então posicionar. O que é o capítulo 16? O que nós vamos estudar? Você sabe quem é Esaú? Deixa eu fazer aqui então essa digressão, esse pano de fundo. Vocês se lembram que nós tínhamos Abraão como aquele que Deus se revela a ele propondo uma aliança onde Deus é o único que passa ali naquele contrato com os animais, um pedaço de um lado e de outro. Deus faz uma aliança dizendo: eu vou ser o seu Deus. Se você falhar ou se eu falhar, eu pago a pena. Deus faz aliança com Abraão e promete que a partir dele, toda a sua descendência teria um caminho de aliança com Deus. E que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. O que está por trás disso? Deus, lá no início do Velho Testamento, ele está dizendo que dessa linhagem da aliança viria o Messias, aquele que seria o Redentor para todas as famílias da terra, ou representantes, pessoas de todas as famílias da terra que se unissem a Cristo pela fé. Bem, Abraão teve os 2 filhos, aquele naquela estratégia mal assombrada lá com Sara e Agar, que foi Ismael, e teve Isaque. Então, Deus diz: a aliança que eu tenho, que é pela qual será feito o meu povo, da qual virá o Messias, é com Isaque. E depois você deve se lembrar da história de Isaque, que é filho de Abraão. Ele também se casa com uma mulher estéril, que é Rebeca. E aí, o que acontece? Quando ela engravida, tem gêmeos. Esaú, que é até o primogênito, e Jacó. E então tem aquela narrativa que já foi vista nos capítulos anteriores, em que ao final, com um enredo super curioso, quem recebe a bênção, que é uma bênção espiritual,
é Jacó, que ao final vai para as terras lá de Labão, e lá ele então se casa, né? Tem Lia e Rebeca, e eles tinham aquela rixa enorme, né? Jacó com Esaú, até que nos capítulos anteriores você tem uma cena muito bonita da reconciliação de ambos os irmãos. Isso é algo muito especial. Mas fica claro que então Deus estabelece na linha da qual virá o seu povo e o seu filho como Messias prometido, não é a linha de Esaú, é a linha de Jacó, cujo nome vai ser alterado para Israel. Então, Esaú, filho de um dos patriarcas, ele não recebe essa bênção espiritual. O que acontece com Esaú? É o que nós temos no capítulo 36. O capítulo 36 vai conversar conosco sobre o que acontece com Esaú. Aí tem algumas coisas aqui que são curiosas, né? Eu acho que isso é bom para a gente ir aprendendo a ler as escrituras e algumas coisas que nós vamos ver um pouco mais para frente na história do próprio povo de Israel. A gente entende melhor quando vê alguns detalhes. Primeiro, o texto faz questão de dizer que Esaú é Edom. Edom é como se fosse um apelido de Esaú. Acho que a gente pode chamar assim. E eu estou dizendo que é apelido porque Edom, em hebraico, ele quer dizer vermelho. A Bíblia revela que Esaú ele era bem peludo, né? Então ele tinha muitos pelos e bem ruivo. E então ele é chamado nas escrituras de Edom. Por que isso é importante? Porque em vários momentos na história daqui para frente, nós veremos nas escrituras falar sobre os filhos de Edom. Nós ouviremos falar sobre os edomitas. E quando você então ler as escrituras e ouvir falar em filhos de Edom, em edomitas, aqui você tem a explicação. É a descendência de Esaú. Percebe? Mas não é só isso. Nós vimos aqui, eu vou falar mais alguns detalhes, né? Nós lemos aqui até o final do versículo 9, até o final do 8, que então Esaú, ele sai de Canaã, depois da reconciliação com Jacó. Ambos estão muito ricos, eles têm muito gado, não dá para ficar juntos. Então ele vai para uma terra, e aqui diz, no Monte Seir. E aí o versículo 10 deixa essa explicação para nós. O versículo 9. Esta é a descendência de Esaú, pai dos edomitas, no Monte Seir. Essa daqui também é mais uma curiosidade. Interessante. Veja como é que a gente nunca perde em estudar um pouco mais as escrituras. Eu me lembro de já ter visto em alguns momentos mais à frente nas escrituras, naquelas batalhas, naqueles embates do povo de Israel com os do Monte Seir. Por exemplo, se você for lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, você vai ver um dos textos lindos sobre o rei Josafá, onde se levantam 3 exércitos contra Josafá. Ele fica morrendo de medo. É lá naquele capítulo que tem aquele lindo versículo, quando ele ora dizendo: Senhor, olha essa grande multidão que vem contra nós. Eles estão chegando, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Lembra disso? Pois é. Quando você lê lá, diz que um dos exércitos que está vindo contra Judá é o exército dos moradores do Monte Seir. Quem são eles? Descendentes de Esaú. Então aqui a gente está falando só de alguns aprendizados que a gente já tem. Esaú é Edom. Daqui para frente, quando você ouvir falar em edomitas, filhos de Edom são os descendentes de Esaú, mas também os do Monte Seir, ou meunitas, também são descendentes de Esaú. Certo? Deixa eu só inserir aqui mais um, porque eu acho que ajuda também para a gente entender. Os filhos de Esaú, eu estou no versículo 10, são estes os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, que é mulher de Esaú, Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Tudo bem? Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Muito curioso, aqui no versículo 12, ele dá essa ênfase do nascimento aqui desse neto de Esaú, que chama Amaleque. Por que eu também estou parando aqui? Porque
cheguei nesse capítulo com mais essa informação. Já ouviu falar dos amalequitas? Também que vão aparecer na história como um povo que guerreia contra Israel? Lembra, por exemplo, lá de Esaú, quando a palavra de Deus por Samuel para Saul foi: Saul, peleja contra Amaleque, mas destrói tudo. Não fica com nada, porque eu vou exercer juízo contra a iniquidade daquele povo. Lembra que Saul desobedeceu? Foi naquele episódio ali, 1 Samuel 15, mais ou menos, em que Saul, ele está mais interessado em poder, né? E ele até preserva ali o rei de Amaleque, traz o melhor do despojo, do gado lá dos amalequitas. Lembra disso? Pois é, quando você for estudar agora e você ler sobre os amalequitas, você agora também já sabe a origem. São descendentes de Esaú por esse tronco do neto chamado Amaleque. Percebe? Então aqui eu estou trazendo curiosidades que mostram que nós não temos textos que são sem significado. Edomitas, filhos de Edom, Monte Seir, Meunitas, Amalequitas, todos vêm desse tronco. Tudo bem? Bem, uma curiosidade que a gente tem no texto é essa, né? Eles fizeram as pazes lá na terra de Canaã, quando Jacó volta, faz as pazes com Esaú, mas diz aqui então que Esaú pega tudo que havia adquirido e foi para uma outra terra, que é do Monte Seir. Ele prosperou muito financeiramente. Percebem isso aqui no texto? Essa é uma curiosidade. Eu queria tratar sobre isso aqui com você. Onde está a verdadeira bênção de Deus na vida de uma pessoa? Bem, essa não é uma resposta simples, porque afinal de contas, tudo o que nós temos é o Senhor quem dá. A provisão vem do Senhor. Quando temos uma vitória, quando temos alguma conquista, se temos algum recurso, vem das mãos de Deus. As Escrituras, o Davi tinha essa compreensão, ele diz: tudo vem do Senhor e é das tuas mãos que nós te damos. Então isso é bênção de Deus. Mas o que eu estou querendo lhe dizer é: qual é essa história por trás de Esaú? Nós não lemos nas Escrituras, aqui em Gênesis lá atrás, quando então ele perde a bênção de Deus. Nós não lemos lá em Romanos 9, lembra de Romanos 9? Quando Deus está explicando sobre a soberania dele em ter um povo para ele, em eleger quem ele quer, ele usa essa história de Esaú e de Jacó. E ele diz: antes dos gêmeos serem nascidos, para que não fosse o comportamento deles que revelasse a eleição, Deus já tinha elegido: é de Jacó que vai ter a minha posteridade. E termina o texto lá dizendo: eu resolvi amar Jacó e aborreci a Esaú. Aí alguém vem, olha aqui e fala assim: ué, mas espera aí, Esaú enricou tanto? Não, e tem mais. Quando a gente vai lendo, a gente verifica, sabe o quê? Que eles constituíram cidades e é da descendência dele que se estabeleceram muitos príncipes. Versículo 15. São estes os príncipes dos filhos de Saul. Os filhos de Elifaz, primogênito de Esaú, príncipe de Temã, príncipe de Omar, príncipe Zefô, príncipe Kenaz, príncipe Corá, príncipe Gaetã, príncipe Amaleque. São esses os príncipes que nasceram de Elifaz na terra de Edom. Eles não só estavam muito prósperos financeiramente, como estabeleceram cidades nessa localização, uma nação. Se você lê aqui, final do 18, dos filhos de Olibama, né? Príncipe Jeús, príncipe Jalão, príncipe Corá, príncipes que procederam de Olibama. Se você olha a partir do final, você também vai ter os príncipes dos Horreus, príncipe Lotã, príncipe Sobal, príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe de Zon, o príncipe Ezer, o príncipe de Zan. São os príncipes dos Horreus segundo os principados da terra de Seir, que é essa terra que nós já falamos, que é para onde Esaú foi. O que eu estou querendo dizer? E
na dificuldade de interpretar esse capítulo, foi uma lição que me veio. Você vai ter essa constatação. Muita gente que não tem o temor a Deus, muita gente que não quer saber do Senhor, prospera. Esaú ficou riquíssimo. Esaú estabeleceu cidades. Você tem aqui na sua descendência príncipes. Aos olhos de qualquer um, isso aqui é o quê? Prosperidade. E é curioso porque Esaú, quando ele conversa lá com o pai dele, parece que é isso que ele estava atrás. Pai, eu quero uma bênção. Quero uma bênção aqui para mim. Mas eu vou fazer a pergunta que eu fiz. Aonde está a verdadeira bênção do Senhor? Porque senão você teria aqui uma incoerência. Peraí. Quer dizer que Deus estabeleceu que a sua bênção iria para Jacó, mas a gente está vendo Esaú aqui prosperando e com a família grande, estabelecendo cidades, governantes. Parece que Esaú é que foi mega abençoado. Não. Vamos fazer aqui uma linha de corte. Quando a Bíblia fala que Deus ama Jacó, ele está falando da bênção espiritual. Ele está dizendo para dizer, ele está ensinando para nós, você é meu. Você tem um relacionamento comigo. Eu sou o seu Deus. Você vê aqui Esaú nunca quis o Senhor. Esaú, ele se envolveu com coisas dessa terra, ele se envolveu com coisas que Deus tinha dito para não fazer, como, por exemplo, se envolveu com as mulheres cananitas. E você deve se lembrar, se não se lembra, lá atrás, quando ele fez isso, quase matou de tristeza os seus pais, Rebeca e Isaac. Porque eles tinham dito, Esaú, não faça isso, não se envolva com esse tipo de costume, de cultura, de vínculo de matrimônio que é contra Deus, pois Esaú fez. Ele estava envolvido com as coisas dessa terra. E essa é a perplexidade, gente. Ele prosperou, mas ele não tinha a bênção espiritual. E há uma lição, eu vou chamar aqui de oculta, porque se nós observarmos uma digressão histórica, nós constataremos algo. Lembra o nome dos povos aqui que eu falei? Filhos de Edom, Edomitas, Monte Seir, Meunitas, os filhos de Amaleque, Amalequitas, são os diversos nomes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde está a nação Edomita? Onde está a nação Meunita? Onde está a nação Amalequita? Ou posso fazer a pergunta usando os nomes filhos? Onde está a nação dos filhos de Edom? Onde está a nação dos filhos do Monte Seir? Onde está a nação dos filhos de Amaleque? Não tem. Todas ao final se dissiparam, ruíram, caíram. Prestem atenção na grande lição que me parece que o texto de hoje tem para nós. Você poderá ver pessoas que não têm o temor a Deus, aos olhos humanos, parecerem criar, construir impérios. Não durarão. Se forem feitos com estruturas de prosperidade aos olhos apenas humanos, não durarão. Vão ruir, império após império vai caindo, porque o que permanece para sempre é a palavra de Deus, e o único reino que é eterno é o reino de Deus. Então eu queria te chamar a você fazer uma reflexão. Em primeiro lugar, você tem dificuldade ao olhar pessoas perversas prosperando? Você tem dificuldade? O salmista tinha. Olha aqui o salmista, olha no Salmo 73, olha o que ele diz. Eu quase me resvalaram os pés porque eu achei que inutilmente eu conservei puro o meu coração. Eu estou no Salmo 73. Inútil eu deixei as minhas mãos na inocência porque eu sou afligido todo dia. E ele diz, mas eu olho para os perversos, eu fico com inveja. Olha o que ele diz no versículo 3. Eu tenho inveja da prosperidade dos perversos. Constroem patrimônios, ficam riquíssimos, são governantes, têm autoridades.
Para eles parece que não há preocupações. O corpo deles é mais saudável que o meu, sadio, nédio. Parece que eles não têm canseira, não são afligidos. Não é possível. É por isso que você vê tanto perverso, próspero, soberbo. Isso é o salmista, numa crise medonha. Até que aqui, no versículo, no meio do salmo, ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus, e eu atinei, eu refleti no fim deles. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Na graça comum de Deus, Ele nos deu uma criação tão maravilhosa que mesmo tendo cardos e abrolhos, a terra produz. Os empreendimentos crescem. Deus, ao final, é tão generoso que há generosidade da parte de Deus, e nós iremos ver pessoas que não têm o temor a Deus, aos nossos olhos, prosperando absurdamente. Parece que elas até não adoecem como nós, parecem que elas não têm canseira, parece que não têm preocupações, mas a diferença é a diferença lá de Esaú e Jacó. É a diferença de quem tem uma bênção espiritual, mas de quem tem uma só material. Qual é a diferença? A diferença é o final. O salmista entrou no santuário e ele percebeu que o final do perverso é a condenação eterna. O final do perverso é a ira de Deus no inferno eterno. Ninguém falou mais de inferno do que o Senhor Jesus. Ele chamava de lago de fogo, de enxofre. Queridos, prestem atenção. Se você busca um relacionamento com Deus apenas para você ter condições nessa vida, você está com os olhos no lugar errado. Por quê? Porque Deus abençoa com bênçãos nessa terra, sim. Nós vimos nesse próprio texto que Esaú prosperou muito, mas Jacó prosperou muito. Deus que fez aliança com Abraão, com Isaac e Jacó, curiosamente, ele os abençoou muito com bens materiais, com conquistas de terra. Certo, isso é verdade. Qual a diferença então deles para Esaú? De Esaú não permanece para sempre. Tudo acabou. Não há um reino eterno. O reino eterno é apenas aquele que Deus estabelece. É por isso, querido, que eu queria te convidar em primeiro lugar para essa reflexão. Você tem inveja dos perversos que aos olhos humanos parecem prosperar? Para com isso. Se atine com o fim deles. Eles comparecerão diante de Deus e Deus dará paga a toda perversidade e malignidade, porque Deus não compactua com o pecado. E a bênção material apartada da bênção espiritual não vale nada. Por isso que o que mais nós precisamos é de uma aliança, é de um pacto de bênção espiritual com o Senhor. Como isso é possível? Eu comentei com vocês. Quando Deus fez aliança com Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ué, como assim? Não são todos de sangue hebreu? De sangue semita? Não são todos de Israel, no sentido étnico, de nação? Não são. Como todas essas famílias da terra? Deus estabeleceu um meio para que eu e você tivéssemos com Ele o recebimento da bênção espiritual. E o recebimento da bênção espiritual é na promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. É de que viria o Messias. O nome dele é Jesus. Sabe, Esaú, sua descendência, as nações criadas a partir deles, todas ruíram. E há uma condenação que aguarda todos os que vivem na sua perversidade. Mas como eu posso ter a bênção espiritual? Querido, reconheça que você, pela sua natureza, é identificado com o pecado. É isso. O materialismo, o egoísmo, a mentira,
a sensualidade. Todas essas coisas, elas vêm na natureza humana. Quando você entende que você então precisa não de uma ajuda, você precisa de um Salvador, então você entendeu o enredo das Escrituras. E a Bíblia diz que quem entende, ele tem um espírito quebrantado. E ele clama por misericórdia, por perdão. E Deus é capaz de nos perdoar. Sabem por quê? Porque quando nós reconhecemos a nossa natureza pecaminosa e nós rogamos a misericórdia de Deus, Ele pode nos perdoar, porque os nossos pecados já foram condenados na pessoa de Cristo. E Deus é tão justo que Ele não condena o mesmo pecado duas vezes. E em Cristo, preste atenção, nós temos o amor de Deus para a bênção espiritual. Agora, eu preciso sim dizer algo para você. Deus, que tem como primazia e prioridade para nós o relacionamento espiritual com Ele, que é a bênção espiritual, eu te pergunto, se Ele, pela graça comum, é capaz de dar tanta prosperidade, até mesmo aqueles que não têm o temor a Deus, o que é que Deus não poderia nos dar? Lembram daquele precioso texto? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Prestem atenção, quando nós entendemos que tudo vem do Senhor, nós podemos encher o coração de expectativa. É mais ou menos assim. Ele já nos deu o máximo, Ele já nos deu o eterno, que é a vida como filho, é estarmos unidos com Cristo, é sabermos que nem a morte é mais nossa inimiga para nos vencer. Ela é nossa inimiga, mas ela foi vencida por Cristo na cruz. Nós temos a eternidade resolvida, e se Deus dá o mais, Ele não daria o menos? Mas prestem atenção, não é uma prosperidade nessa terra para nos esbanjar nos nossos próprios prazeres. Lá em Tiago, creio que o capítulo 4, Deus ensina isso. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Pedem para se esbanjar nos seus próprios prazeres. Peçam de acordo com a própria vontade de Deus. Você vai pedir, dar-se-vos-á, buscar e achar, bater e abricilhar. Porque o Senhor, Ele é generoso. Ele é quem tem nos sustentado. Ele é quem tem nos visitado. Ele é quem tem sido esse Deus generoso. Mas lembrem-se, se você tiver olhos apenas para essa vida, você estará com olhos no lugar errado. Tenha olhos no Senhor. Tenha uma aliança espiritual com Ele pela vida de Cristo. E fique impactado com a generosidade dEle nessa vida. Eu, olhando para o capítulo 36, vi um Esaú prosperando, vi um Esaú constituindo cidades, vi nações sendo estabelecidas. Olhei para tudo isso e com a cosmovisão e a compreensão das Escrituras, eu pude perceber, não valeu de nada para Esaú. Na verdade, é um caminho de perdição. Agora, quando você olha para o próprio Jacó, para José, que vem a partir do capítulo da frente, para o Abraão, para o Isaac, você vai ver, eles não eram gente perfeita, credenciais que se garantem, mas eles eram amados de Deus. Eles tinham um relacionamento com Deus. Não houve problema. Eles prosperaram nessa terra. Mas não foi isso que fez a diferença final. O que fez a diferença foi a eternidade deles sendo resolvidas por causa do amor de Deus, que já foi aplicado neles pela obra de Cristo. Lembrem-se disso. Moisés, Isaac, Jacó, nenhum deles estabeleceu um relacionamento com Deus por merecimento, por dar conta. Nós caminhamos aqui pelos vacilos de todos eles. Lembram de como é a aliança que Deus fez com Abraão? Lá em Gênesis, me parece, capítulo 15. Só a tocha fumegante passa entre ali os animais partidos, que era o meio de celebrar um contrato. Deus estava dizendo, se vocês falharem, eu serei feito em pedaços. Sabe o que aconteceu? Eles falharam. E sabe o que aconteceu? Deus veio em forma humana e Ele foi traspassado. Ele foi ferido. Ele foi feito em pedaços. Ele sofreu dano
pelas nossas falhas, para que nessa obra nós estivéssemos a estabilidade da bênção espiritual de Deus. Querido, busque a bênção espiritual de Deus. Se Deus resolver e se Ele te abençoou com bênçãos materiais, agradeça ao Senhor, mas tenha o seu deslumbramento na obra de Deus em Cristo por você e pela eternidade resolvida. Isso é o que eu fiquei mais reflexivo ao estudar esse capítulo. Espero que você tenha os olhos na bênção espiritual. Essa muda a nossa eternidade. Deus querido, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Parece um capítulo de palavras difíceis, genealogia difícil, mas a gente aprende elementos históricos, elementos geográficos, mas a gente aprende essa grande preciosidade. A preciosidade de que qualquer prosperidade nessa terra, sem a bênção espiritual, não vale de nada. Vai encerrar em uma condenação eterna. Nós não queremos isso. Nós temos demandas nessa vida, nós as apresentamos ao Senhor, mas nós não queremos nada que não esteja vinculado à bênção espiritual da aliança com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E então, temos aí muitos pedidos de oração, a turma deixando a saudação, Delva, Marco Antônio, temos Lucivelte, temos Alexandre, temos Miriam Brito, temos Creuza, temos Fabiana, temos Eliane, temos tantos. Eu sei que é muito comum nós pararmos aqui para nós orarmos uns pelos outros por alguns pontos importantes. Pela saúde, não é verdade? Pelas famílias, conversão dos nossos queridos que não conhecem o Senhor, relacionamentos, portas de emprego, nosso país, a igreja do Senhor Jesus, não é verdade? Então, com esses compartilhamentos, queria levar os nossos pedidos aqui na presença do Senhor. Pai querido, eu quero, Pai, louvar o Teu nome, pela Tua palavra, pelo privilégio que é nós estarmos juntos, caminhando nas Escrituras que são a Tua palavra, que o Senhor deixou registrado para nós. Obrigado, Pai. Quero me unir aos meus irmãos aqui e clamar por aqueles que estão enfermos, que estão angustiados, que estão com dores, aqueles que estão aflitos. Por favor, Pai, visita na fragilidade. Às vezes, como o Senhor ensinou ao apóstolo Paulo, o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando somos fracos, é que somos fortes. Queria pedir que o Senhor visitasse com o Teu poder, com a Tua presença, com o Teu consolo, com o Teu conforto, com a Tua restauração, aqueles que mais precisam. Deus querido, o Senhor é tão bom. Eu queria, Pai, clamar aqui por aqueles que não Te conhecem. Muitos aqui compartilham sobre filhos, pais, irmãos, gente querida, próximo, companheiro de trabalho próximo que não Te conhecem. E não há maior alegria do que a de ouvir que alguém tão querido anda na verdade. Faz essa cirurgia, intervém. Por favor, Senhor. Queremos clamar também pelas famílias, os cônjuges, o relacionamento de pais com os filhos, entre irmãos, que o Senhor intervenha com restauração, reconciliação, com perdão, com abandono de amargura. Que o Senhor seja propício àqueles que lutam e clamam por um caminho de restauração. Pai querido, quero também, Pai, clamar pela Igreja do Senhor Jesus espalhada pelo mundo. Ó Deus, leva o Teu nome. Sabemos que as portas do inferno não vão prevalecer. Desperta os Teus filhos para serem embaixadores do Senhor, exortando como se o próprio Deus exortasse por nosso intermédio, exalando por onde formos o bom perfume de Cristo. Ó Deus, clamo pelas autoridades constituídas das nossas cidades, estados, do nosso país. Tem misericórdia, Pai. E ao final, peço perdão pelos nossos pecados.
Que o Senhor, Pai, revele para nós quais são os caminhos que não te agradam. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos.